Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, é isso. Também chegaram aos 100 seguidores, então se você não é inscrito, se inscreve, dá like no vídeo. Ajuda a gente aí nessa corrente do bem, pra gente poder estar postando mais vídeo, trazer mais qualidade pro canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre relacionamento, né? Por que que as mulheres hoje estão pedindo tão acima da tabela FIP? É até engraçado, né, falar isso, mas o que vem acontecendo nas relações entre homens e mulheres é muito sério, né? E isso tem a ver também com geopolítica, então a gente vai misturar um pouco dessa conclusão. Fica até o final aí, que você vai entender a dinâmica, né? E deixe seu comentário aí falando o que você achou e o que você pensa sobre isso. A hipergamia feminina tá muito grande hoje em dia, né? O empoderamento, toda essa questão, as redes sociais. Então, quando a pessoa entra no relacionamento, né, tem aquela questão do começar muito empolgado, muito excitado, né? Ou seja, tudo maravilhoso, mas depois que cai na realidade, que tem que pagar conta, que tem que conviver com os defeitos daquela pessoa, as pessoas não conseguem sustentar mais isso. E por quê? Porque a gente vê hoje, né, na rede social, as pessoas tendo uma vida falsa, porque as pessoas não postam coisas ruins, só postam coisas boas. E isso gera um sentimento, né, de comparação, principalmente nas mulheres, né? As mulheres são mais competitivas do que os homens. Os homens ainda são mais de se aliar ali, fazer uma colaboração, do que as mulheres. As mulheres são muito mais competitivas, né? Tanto que elas se arrumam muito mais pela questão de estar bem para mostrar para outra que está bem do que claramente pro marido ou pro namorado ali. E isso é uma questão, né, geopolítica, se a gente parar para entender, que quer desestabilizar, né, as famílias, ou seja, diminuir a natalidade, a taxa de natalidade, né, e controlar narrativas. Então, o feminismo ele só acabou realmente com as mulheres. Todo extremismo, né, seja ele machismo ou feminismo, tem as suas nuances e as suas problemáticas, né? O machismo tinha que as mulheres não tinham voz e tudo. Concordo que muitas coisas sim, né, teriam que mudar, mas hoje, vamos dizer assim, desandou. Então, a mulher tem tantos direitos hoje, né, que estão acabando aí com a vida de vários homens, né? Homens que às vezes não fizeram nada, mas por se sentir rejeitada, a mulher acaba indo denunciando aquele cara, ou então, sei lá, se ele descobrir uma traição, ela vai sabe, denuncia o cara e bota de afastamento, tira o cara de casa, faz toda essa problemática para não sair como errado da história, sabe? E isso vem acontecendo com muita frequência mesmo. Assim, todo dia você abre a internet e você vê essa questão. E os homens não estão querendo mais se relacionar. Não, não digo sexualmente sim, mas não em questão de relacionamento, não em questão de construir uma família. E justamente por isso, você vê os vídeos aí, né, que circulam na internet, então os vídeos perguntam assim, quanto um homem tem que ganhar para namorar contigo? E aí você vê assim, tipo, a noção tá perdida, cara. Não tem mais aquele senso de construir, de cara, eu vou estar com essa pessoa, independente se vai ser perfeito ou não, sabe? Eu vou construir algo com essa pessoa, se ela também quer construir algo comigo. E passar, né, pelas dificuldades juntos. Então, é muito mais fácil hoje com Tinder, né, rede social, você ir lá e trocar. Só que aí, meu amigo, você só tá trocando o endereço do problema, sabe? E isso é uma questão muito séria, assim, tipo, porque vai passando o tempo, né, e o tempo pra mulher passa mais rápido, porque a idade, o auge da mulher é muito antes do que o homem, né, pelo menos 10 anos aí de antecipação. Pelo menos aí 10 anos, né, até os 25 ali é o auge da mulher, aquela, né, da fertilidade, da questão energética também, da beleza. Então é muito importante, cara, a gente entender essas nuances. Tio, essa porra aqui tá mal na minha cara. Então essa questão, né, ideológica, de confrontamento, tá tudo polarizado, cara. Você olha, todos os âmbitos estão polarizados. E realmente parece que é narrativa criada, né, tanto por rede social, né, ideologias políticas, ideologias de gênero. Então isso acaba afastando as pessoas e trazendo uma generalização, um medo, né? Hoje o homem, porra, que tem a vida resolvida, que tem patrimônio, tem um bom salário, ele não quer mais se relacionar, irmão, porque é muito mais fácil ele ter, né, essa dinâmica de ter uma parceira aqui, ter uma parceira ali e tal, do que ele botar alguém pra morar na casa dele, que daqui a pouco pode chegar e levar os bens. Então, esse é o medo, sabe? E as mulheres querem esse homem, ou seja, porra, não tem um homem perfeito e rico pra todo mundo bonito, né? Então as mulheres têm que entender que existe uma construção. Antigamente existia muito mais isso, das mulheres acompanharem, né, estarem ali no dia a dia, acreditar, impulsionar. E você vê a história de grandes homens aí que até hoje, né, foram por causa de suas mulheres. Um caso muito interessante, se você quiser pesquisar aí,
Caso da Maggi, Sementes Maggi. Depois você vê. A mulher que fez, né, com que o marido, vamos dizer assim, ascendesse totalmente. Ou seja, aquela frase do a mulher sábia edifica o lar e a mulher tola destrói, é real, cara. É muito real. Então, não tô só, né, não é só um bombardeio aqui, o homem também tem as suas peculiaridades, né? Só que as coisas estão difíceis hoje. A mulher quer um cara provedor, mas muitas vezes não entende, cara. O cara tá se construindo, tá fazendo, tá lutando, e era isso que deveria ser valorizado, o esforço dele estar em movimento, porque vai acontecer em algum momento. Só que as pessoas não têm paciência de esperar, não têm paciência de falar assim, porra, vai dar certo, sabe? Não acredita, quer pronto. E aí muitas vezes se contentam em ser um lanchinho de um cara que tem um pouco mais de condição, do que construir algo real e perdurável com alguém que ainda não chegou lá, né? E aí que eu acho mais engraçado nesses vídeos, né, quando pergunta ali o salário, aí o cara pergunta, e você, o que você vai dar pra ele? Amor, fidelidade, carinho, ou seja, são coisas básicas que já eram pra ser, não é uma... Ser fiel, cara, é o mínimo. Ser leal, né, respeitar o seu parceiro, respeitar a sua parceira, isso deveria ser o mínimo. E as pessoas estão colocando isso hoje como se fosse uma grande qualidade. Porra, meu irmão. Aí você tá de brincadeira, né, tipo, né? Então eu queria trazer esse ponto, né, pra gente estar discutindo em relação a isso. O que vocês acreditam que está acontecendo, né? Rede social, comenta aí também se você acha que tem outros fatores, né, que estão desestabilizando mentalmente, emocionalmente as pessoas hoje para realmente não estarem engajadas, né, nesse quesito de, porra, de criar uma família, de desenvolver, né? E aí muitas vezes as pessoas trazem traumas de outros pontos, de outros relacionamentos. Existem distúrbios de personalidade também, borderline, né, o narcisismo, que são pontos que eu quero trazer aqui com mais profundidade, porque isso é muito sério, né? E é isso, cara, tipo, imagina você receber uma falsa denúncia, né? No caso, conheço gente que já recebeu falsa denúncia e realmente quase se fudeu. Meu caso também já recebi, e é complicado, cara, é muito complicado isso. Então, cada vez mais os homens estão evitando de se relacionar porque estão com receio, com receio do que essas mulheres são capazes de fazer, né? As pessoas estão cada vez mais velhas, né? E evitando de se relacionar. As mulheres ali chegam a 35, né? Às vezes até 40 e não têm uma família, não construíram, não têm filhos, né? Isso é muito triste, cara, porque por mais que você tenha grana, você tenha sua vida empoderada, resolvida, seu blá blá blá, você vai sentir um vazio, cara. Você vai sentir um vazio muito grande, porque é algo natural, sabe? Você deixar a sua prole, você perpetuar a sua espécie. Pensa em todos os seus antepassados, sabe? Pensa em todo mundo que lutou, passou frio, fome, sede, para você chegar até esse ponto de estar aqui hoje comendo iFood, restaurante japonês, tal, tal, tal. Então, esse é o ponto que eu queria trazer. Eu quero muito saber a opinião de vocês. O que está acontecendo com os homens, com as mulheres? Por que as pessoas não querem se relacionar, né? Tem um livro do Augusto Cury também que é muito interessante, que se chama Amores Líquidos. Ele também fala um pouco disso, né? Da superficialidade. Um último ponto que eu quero deixar aqui para os homens. Homens, não se relacionem, não casem, não vão morar juntos no início da relação. Você precisa... você não pode casar apaixonado. Não pode casar apaixonado. Porque o homem apaixonado, ele se torna muito... Vamos dizer assim, ele perde muita do tono vital, da masculinidade dele, em questão de querer fazer tudo para agradar a mulher. E não é isso que elas querem. Se você é o Mr. Nice Guy, se você é o cara bonzinho, você vai se frustrar em relacionamentos. Então é isso, galera. Eu queria deixar aqui esse pensamento, essa pílula. Diz aí nos comentários, segue esse canal. A gente vai estar aqui postando vídeos constantemente. Eu quero melhorar minha dicção, quero melhorar a minha comunicação, trazer muitas ideias, né? E isso, entender o porquê que essas coisas estão acontecendo com mais profundidade. Saber a opinião de vocês, que é muito importante. E é isso. Tamo junto.